Olá, boa noite a todos. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estão me ouvindo bem? Sim, Perfeito. Eu sou a Kedma, sou tutora da Uniaberta. Vou acompanhar um pouquinho da aula de vocês e fazer a apresentação do professor João Branco, tá? Primeiramente, é uma honra apresentar o professor João Branco, que além de professor também é arqueólogo, especialista em história antiga e arqueologia bíblica, tá? Ele vem com uma atuação em escavações arqueológicas em Israel. E nessa palestra ele vai compartilhar com vocês descobertas arqueológicas e reflexões profundas que os escritos de Israel e Havé, tá? Em textos egípcios. O professor vai conduzir com vocês. Todas as pessoas que estão participando desta aula vão ter condições diferenciadas na pós-graduação de História em Israel, tá? Eu vou enviar todas essas informações no grupo do WhatsApp de vocês, tá bom? A partir de agora, quem vai conduzir com vocês é o professor. Espero que seja uma aula enriquecedora para todos e muito prazerosa. Uma boa noite para vocês. Professor, é com o senhor. ok. Bom, pessoal assistindo, obrigado por estarem presentes, falar com vocês. Antes de a gente iniciar, especialmente no tema e nos achados, eu queria só fazer um combinado com vocês, tá? Havendo dúvidas, algumas curiosidades, sugestões, comentário, a gente vai deixar um tempo no final da aula, tá? Para vocês fazerem à vontade, a não ser que seja alguma coisa assim muito específica, vocês façam um sinal aí com a mão visual, assim, uma parada, tiro alguma dúvida, às vezes muito específica, é mais para que a gente consiga passar todo o tema, de repente alguém tem que sair e acaba não pegando tudo, mas vocês fiquem à vontade. Uma coisa que eu vou pedir para vocês, enquanto vocês não estão falando, não estão falando, vocês puderem deixar o microfone de vocês ligados, só para não ter interferência, tá bom? Combinado, gente? Bom, nessa aula que a gente vai estar apresentando hoje, eu vou essa, tá? Nós vamos trabalhar com bastante imagem, informações, porque é quase impossível a gente falar de arqueologia, história, e vai mexer um pouco de geografia, se a gente não tiver recurso visual, de imagens, de fotos e tantas outras possibilidades à mão, tá? Por aqui, tá aqui, vamos lá? Tá carregando, pronto. Bom, o tema da nossa aula especificamente são escritos egípcios antigos que têm explicitamente as palavras Israel e Yahvé, ou esse tetragrama, que é a representação escrita, não falada, né? A gente sabe que o povo de Israel, os judeus, não falam essa palavra, né? Que é a representação do Deus deles, tá bom? Esses escritos são antigos, encontrados no Egito, serão dois que nós vamos apresentar, que são, assim, considerados verdadeiros testemunhos. Não é só achado arqueológico, mas são verdadeiros testemunhos históricos extremamente importantes para a arqueologia, para a história, para a geografia, por trazer todo um conhecimento de um contexto geopolítico, de um contexto temporal, relacional da região que nós vamos ver, e também muito utilizado nas questões religiosas e teológicas, tanto pelos israelenses, pelo judaísmo, quanto pelos cristãos que usam a Bíblia como um todo, as narrativas bíblicas. Nós vamos fazer algumas conexões um pouco mais profundas e a gente vai trazer isso. E eu espero que vocês gostem, com certeza, e até que vocês possam depois despertar o desejo de ver um pouco mais sobre isso, tá bom? Para que a gente possa ver a potência dos assuntos que são trazidos desses poucos textos, eu quero aqui trazer só um pano de fundo, background, mais ou menos geopolítico, contextual, para que a gente possa entender, a hora que a gente entrar nesses achados, isso possa ficar fácil para a gente poder trabalhar com eles, tá bom? Então, a primeira coisa que eu queria trabalhar com vocês é uma questão geográfica, né? Se a gente parar para pensar, né, aqui é o nosso querido Brasil,
tá? Europa, desculpa, África, Europa, Ásia, e essa região avermelhada é o chamado Oriente Médio, tá? Que hoje ele é composto por esses países, né? Israel, a Jordânia, a gente sabe bem, tá? E o Egito, que está aqui e faz fronteira com Israel. Isso é muito interessante a gente saber. E nesta região também, se vocês forem buscar na memória, é a região conhecida como Crescente Fértil, que é o local onde é considerado berço das civilizações, né? Principalmente aqui na região da Mesopotâmia, com os sumérios, e aí vão formar aqueles impérios acadianos, Hammurabi, Sargão e tudo mais. O Egito, que ali, concomitantemente no tempo, surgiu civilizações, o Império Egípcio, e no meio do caminho você tem ali a terra antiga, chamada Terra de Canaã. Vocês vão perceber que os rios são extremamente importantes para que isso. Então, de uma forma simples, a gente tem essas três regiões, e é muito importante vocês guardarem que esta terra de Canaã, ela está no meio de duas potências civilizacionais do tempo, da Mesopotâmia e do Egito. Então, ela ficava ali no meio, até uma questão de relevo, né? Você vê toda a região da Mesopotâmia aqui, uma verdadeira planície próximo das águas, você não vê montanhas, você vai ver montanhas aqui ao lado, né? As montanhas de Zagreb, outras montanhas. O Egito aqui, um pedaço dele, você vê também aqui uma região plana por causa do rio, e o mais interessante você vê nessa terra de Canaã, né, o Rio Jordão, que ele corre num vale entre montanhas. Claramente a gente vê uma questão tanto geográfica quanto característica diferente entre a região de Canaã e do Egito. E aqui uma conexão rápida sobre a narrativa bíblica, né? Se você vai ler ali num livro chamado Deuteronômio, né? Mostra exatamente isso. A narrativa diz que a terra onde esse povo iria em Canaã era diferente da terra do Egito. E aí falava sobre a questão de agricultura ser diferente, porque no Egito o que se regava, você conseguia com o pé, né, regar, enquanto que nessa terra de Canaã seria diferente e seria dependente das chuvas que se viria, né, mostrando uma diferença de relevo. E eu queria trazer isso para vocês, porque de alguma forma isso vai fazer sentido mais para frente. Se estamos falando especificamente de achados egípcios antigos, né? E aqui está o Egito atual, tá? E aí vocês percebem que ele é cortado completamente pelo rio Nilo, e esse rio Nilo corta o Egito e vai além do Egito, tá? Então, passa pelo Egito, vai, cruza a fronteira, vai para o Sudão e continua. E aí é interessante a gente ver uma diferença, se nós voltarmos aqui nesse mapa, aonde você tem os rios da Mesopotâmia e aqui o Nilo. A diferença é que o Nilo corre do sentido de sul para o norte, vamos assim dizer, e os rios da Mesopotâmia correm do sentido norte para o sul, contrário. E por que que eu quero falar isso para vocês? Porque se ele corre, vamos assim dizer, do sul para o norte, essa região aqui é a região mais alta e esta região é a região mais baixa. Então você tem o Alto Egito e o Baixo Egito. Isso é muito importante para a história do Egito e a gente vai entender que isso é legal para a nossa aula. Você tem, então, esse Egito com esse rio Nilo cortado, e foi exatamente ao redor desse rio Nilo que surgiu há milênios pequenos grupos de povos que foram vivendo, pequenas tribos, ao longo disso, foram formando tribos do Alto Egito, tribos do Baixo Egito, eu estou usando Baixo e Alto aqui, mas naquela época não se chamava Baixo Egito, mas da região mais alta à região mais baixa, e ali por volta do ano 3000, mais ou menos, isso começou a crescer de um modo que esses dois grupos começaram a se interagir e futuramente formar, então, o que seria esse Egito. O Baixo Egito e o Alto Egito, naquela época,
com governos diferentes, uma pessoa conseguiu unificar isso e se tornar o faraó do Alto e do Baixo Egito, que seria então o faraó das duas regiões. E é muito importante porque o Egito, com o passar do tempo, ele chega em alguns momentos a ficar dividido, principalmente essa região do Alto Egito. Alguém está dando sinal para falar? Não? Tá bom. Essa região do Alto Egito, ela seria a região muito próxima à Núbia, ou futuramente aos reinos dos Cuxitas, que inclusive é falada no texto bíblico. Essas duas localizações vão se unir, vão começar a formar um local só, e juntamente nesse mesmo período de tempo é que surge essa escrita, começa a se desenvolver essa escrita, que para a gente parece desenhos, hieroglifos, no Egito. Já ali naquela época, você vê claramente o uso dessa escrita, por exemplo, em descrições desses, vamos assim dizer, novos faraós, primeiros faraós. Você vê que, inicialmente, ela era colocada dentro de uma coisa retangular, por exemplo, como esse, que é a titulação real do rei serpente da chamada primeira dinastia. Nós já vamos ver isso, mas é os primeiros faraós que existiram. Ali, próximo do ano 2920, já se fazia o uso dessas figuras, né? Aí você vê aqui o falcão, a serpente, ou seja, o uso dessa técnica de escrita já vem junto com o berço da formação desse Egito antigo. E isso vai ser usado muito, muito pelo Egito. Muito, por todo o tempo. E eles não vão apenas usar para descrever o faraó. Essa escrita e essa forma de escrever, principalmente em baixo relevo, vai ser utilizado como uma forma de propaganda muito grande. E até certo ponto, eles não vão apenas usar os escritos, mas vão fazer, vamos assim dizer, fotografias em baixo relevo, mostrando. Se vocês observarem bem, aqui nós temos pessoas que estão amarradas e ligadas entre si. Então, a gente já vê um uso militar, propagandício, e aí são provavelmente, e você vai olhar que são pessoas de nacionalidades diferentes pelas características em que são mostrados, que estão ali sendo povos que foram conquistados e levados. Então, essa escrita vai se desenvolver e vai ser muito usada para diversas coisas. E depois vai ser usada nos papiros, que são esses papéis antigos que eram feitos, né, com as folhas dos papiros. E até o ponto que ficou muito conhecido, né? Esse aqui está o hieroglifo da famosa Cleópatra, tá? Ele está deitado, muitas das vezes ele é colocado deitado ou de pé. O mais interessante é que isso é milenar. 3.000 anos atrás, 3.000 anos antes de Cristo, então nós estamos falando com 5.000 anos atrás, isso estava se desenvolvendo, mas por incrível que pareça, o ser humano só conseguiu entender o que estava escrito ali quando uma pedra em 3 idiomas foi encontrada. A pedra de Roseta, que estava num idioma hieroglifo, no demótico, que é um idioma egípcio mais moderno, tá? E quando eu falo mais moderno, é ali também antes da Era Comum, antes da Era Cristã, e o grego. E aí Champollion conseguiu finalmente traduzir, e aí a gente consegue, então, ler ou traduzir esses hieroglifos. Então, são aproximadamente 130 anos, no máximo, que a gente tem aí de conhecimento dessa escrita, e por isso que escritos egípcios antigos eles estão em constante alteração, ou novas interpretações, ou novas informações surgem por causa disso, porque vão se avaliando, né, essa escrita antiga e morta, tá, para poder saber. Então, nós falamos que o Egito, Baixo Egito e Alto Egito se uniu, e a partir daí começou-se essa história desse Egito. O Egito, quando se conta a história, ele é dividido em quadrados de história, vamos assim dizer, porque isso, fontes antigas, tá? Principalmente desse escritor Maneton, que escreveu ali pelo ano 290 antes da Era Comum, antes de Cristo, um texto chamado A Egiptiaca,
porque foi pedido, na época dos reis ptolomaicos, contar a história do Egito. E ele dividiu a história do Egito, até aquele período dele, que estaria mais ou menos aqui no fim, em pedaços. E esses pedaços são chamados dinastias. Isso é muito importante, tá? A gente aqui no Brasil divide, né? Período do Império, período da República. Os períodos no Egito, você tem o tempo ali, 1.600, 2.000 anos antes de Cristo, mas eles são divididos pelas dinastias. E você tem as três primeiras dinastias, um período inicial daquela junção. E a partir da quarta dinastia, sim, aquilo está muito forte, aquela união, e você tem a quarta, a quinta, a sexta, e isso vem períodos de reino, períodos intermediários, reino antigo, período intermediário, reino médio, período intermediário, reino novo. E isso vai correndo até a última dinastia, que é considerada, alguns nem consideram que é a dinastia 31, que é a dinastia quando o Império Persa invade, conquista o Egito, e aí você tem faraós que já não são mais faraós egípcios ou dinásticos, mas o Egito deixou de existir e se tornou parte do Império Persa, então você tem os imperadores persas como faraós. E aí, então, é a chamada última dinastia, porque depois veio os ptolomaicos e tudo mais, tá? Essa divisão, tá? Império Antigo, Império Médio, ela é feita hoje, historicamente, para que a gente possa quadricular essa história, tá? E eu queria que vocês apenas guardassem, o que nós vamos trabalhar hoje é num período específico, Império, tá? Que vai ali entre a 18ª, 19ª, 20ª dinastia. É aqui que nós vamos hoje nos ter, tá? Chamado Império Nono. Principalmente na primeira dinastia desse império e na segunda dinastia, que é chamada a 18ª e a 19ª dinastia. A 18ª foi a primeira dinastia desse Império Novo, quando um faraó chamado Amon expulsou os chamados Ixos, que estavam no norte, dividiram o Egito e voltou a trazer unidade ao Egito. E por que eu quero trabalhar? E eu quero já pedir para vocês, a partir de agora, observar alguns nomes, tá? Eu sei que, por enquanto, a gente está passando algumas informações técnicas, mas a partir de agora vocês vão começar a entender o porquê que eu tive que falar tudo isso. Guardem esse primeiro nome, Amenhotep III, oitava dinastia, e guardem aqui Merneptah, a 10ª dinastia. Porque são escritos desses dois faraós que nós vamos trabalhar hoje. E sabe o que é mais interessante? Hoje, os estudiosos, e aí, o porquê desse testemunho desses escritos, hoje os estudiosos, principalmente bíblicos, da narrativa bíblica, egiptólogos, estudiosos cristãos, religiosos, judaicos, eles disputam entre si em duas teorias para dizer em qual época foi o êxodo do Egito. Tá? Alguns dizem, porque no texto bíblico a gente tem muito pouca informação, não tem nome de faraó, isso era objetivamente motivado, tá? Principalmente naquela época, não se nomeava faraó, apesar de ter o nome, mas não se falava, usava faraó o termo, tá? Então, dentre os estudiosos, existe a turma que nega absolutamente essa narrativa bíblica do Êxodo, é algo basicamente fantasiosa, mas os estudiosos que aceitam, e é uma grande parte, eles rivalizam entre duas posições. Uns que dizem que o Êxodo aconteceu no período entre 1400 e 440 a.C., e vão usar dois textos bíblicos, nós não vamos entrar nisso, não é é importante eu passar essa informação para vocês. Tá? Usando dois textos bíblicos, tá? Numa contagem de tempo. Outros já vão dizer que foi lá no 13, usando principalmente o texto bíblico que cita o nome de um faraó, não do faraó, mas cidades de Pi-Ramsés. Tá? E o mais interessante é que, se você fala dessa dimensão temporal mais antiga,
você está falando da 18ª dinastia. E se você fala 10, está falando da 19ª dinastia. Justamente em que nós vamos trabalhar hoje com esses testemunhos que vocês vão ver que são fantásticos e muito feitas próximas das prováveis datas, porque um dos testemunhos que é esse achado é relacionado diretamente com Amenhotep, que seria ali segunda ou terceira geração, neto, bisneto dos prováveis faraós do Êxodo, para quem está nessa dimensão temporal. Já Mineptah, da 19ª dinastia, seria o filho de Ramsés, que é aquele que é citado como as cidades de Pi-Ramsés. Ou seja, os escritos que vamos ver hoje estão no centro, no foco de importância de um acontecimento que é justamente o acontecimento do êxodo, da saída do Egito, e mais do que isso, vem mostrar informações de como a coisa estava acontecendo. Então, guardem bem, Amenhotep III, tá? Que é da 18ª dinastia, e Meneptah, da 19ª dinastia. Tá? Assim, uma vez exposto essa informação, vamos partir então desses achados, que é o objeto da nossa aula. O primeiro achado, ele se chama, popularmente, ele é chamado como inscrição Soleb. Por que inscrição Soleb? Tá? É um escrito, um baixo relevo, tá? Daqueles que a gente viu que são desenhados, encontrados num templo que fica na região de Soleb. Templo construído pelo faraó Amenhotep III. Eu sei que as palavras são chatas, mas este faraó, 19ª dinastia, que, se vocês perceberem, e eu vou adiantar para vocês, ele é, digamos, vô do famoso Tutankhamon, tá? Então, o neto dele ficou famoso de forma hollywoodiana, mas ele, e principalmente antecessor deles, os Tutmoses, eram mais conhecidos. Ele construiu um templo nessa região de Soleb, ali pelo ano 1390 a.C., século XIV a.C., num templo dedicado ao deus Amon, fez colunas nesses templos, grandes colunas, e nessas colunas, tá? Conta aqui mais ou menos uma visão, esse é o grande. E nessas colunas eles desenhavam, mais ou menos dá para ver, tá? Eles desenhavam, eles faziam desenhos para passar informações. E aí que nós encontramos uma dessas colunas, se você olhar uma visão baixo relevo do templo, esse local específico aqui, onde você tem um jogo de 12 colunas, especificamente nessa coluna número 4, da sala 4, então ela é chamada coluna 44, que é esta coluna, tá? Que a gente colocou aqui. Tem, em volta da coluna, você tem inscrições. E que inscrições que são essas? Ele fez o quê? Ele pediu para ser escrito nesses pilares listas de inimigos, de pessoas que ele derrotou, de subjugados, de pessoas que ele derrotou, uma propaganda militar muito forte. Era natural do egípcio. E quando ele fazia essa propaganda, ele colocava de forma muito absoluta, até exagerada. A gente sabe que muitas das vezes fake news, muitas das vezes o Egito nunca perdeu uma guerra, quando tinha essas declarações, principalmente vinculadas direto ao faraó, porque isso foi feito pelos escribas do faraó no templo que o faraó pediu para construir. E essa é a inscrição Soleb que a gente vai ver hoje. Você vê aqui ela, tá mais destruída, e aqui você tem uma representação dela. Bonito, interessante, mas o que traz nessa inscrição? Essa inscrição, as 4 inscrições que estão em volta da coluna, e cada uma dessa inscrição conta a história, mostra o nome de um inimigo e uma figura relacionada, como se tivesse amarrado, derrotado, e aqui
a descrição ou dizer quem é esse inimigo. Exatamente isso aqui. Cada um, tá? Isso é uma transcrição. E é justamente nesta daqui que tem essa imagem que vem escrito, então, aquilo que é conhecido como uma das mais antigas inscrições que fala sobre Yahvé, sobre esse Deus. De uma forma, vamos assim dizer, aportuguesada, a gente pode dizer que o que está escrito aqui se chama Ka, Shashu, vou falar Yahvé, ou Yahuá, tá? Que hoje é considerada uma das mais antigas inscrições que traz o termo Yahvé. Pelo fato de você já ter aí a divindade de Yahvé escrita, já é algo extremamente indicativo, um testemunho extremamente forte. Nós estamos falando isso do século 14 a.C., provavelmente o período de saída do Egito, daqueles que consideram essa data, e já se tem o nome dessa divindade que nunca se foi falada no Egito. E se nós buscarmos a interpretação, e aqui é aquilo que nós mais queremos trazer nessa aula, o que se traduz não apenas ao pé da letra. E por que eu digo isso? No próximo achado isso vai ser mais interessante. Quando se escreve, quer se passar uma mensagem. E muitas das vezes nós temos que ler não apenas de forma seca, mas tentar buscar todas as ferramentas, tudo aquilo que quer se dizer, tudo aquilo que quer se falar através daquele texto, e principalmente de uma forma hieroglifa, com desenhos. Tá? Então, novamente, pegando, a gente vai um pouco mais técnica, 3 termos. O primeiro termo, esse tá, ele normalmente vai fazer uma referência geográfica relacionada a esse outro termo. Ou seja, a terra, o termo é a terra de Xaxu. Então, a terra de Xaxu, e normalmente aqui deveria se estar a localidade, essa terra de Xaxu. E o que é esse termo Xaxu? Ele é um termo genérico, ele não é especificamente um grupo de pessoas. Ele significa, basicamente, o idioma egípcio, a escrita egípcia antiga, ela era muito rica, diferenciar os grupos, se era cidade, se era uma tribo, se era um grupo nômade, se era beduíno, se era uma grande cidade. Eles tinham essa riqueza. E esse termo Xaxu, ele normalmente um grupo tribal, confederação tribal, ou um beduíno, mas de uma forma bem ao pé da letra, seria pessoas que vagam, andam, perambulam a pé. Por isso que é chamado de nômades. Então, a gente já tem a terra dos nômades, ou desses que andam, desses que estão vagando, esse grupo tribal, não é um lugar fixo, uma cidade fixada, mas que tem uma região onde eles andam, onde eles estão, mas não é fixado. É por isso que eu estou dizendo. Então, seriam a terra desses Xaxus, desses grupos, dessa confederação de tribo, e aí deveria vir a localização, a terra dos que andam em Edom. E existem escritos que falam a Xaxu Edom, a terra daqueles que andam Edom, a terra daqueles que andam, e aí o texto, essa palavra Xaxu, que é muito usada, ela se refere a várias localidades desses grupos. Os edomitas, os midianitas, os moabitas, os sírios, os libaneses, amorreus, arameus, cananeus, sempre indicando, mas nessa construção, quem escreveu, o escriba, não tinha uma localização aparentemente para dar, mas qual foi a característica que ele quis dar que não fosse geográfica para esse grupo? Da sua divindade, Yahvé.
Muita gente discutiu, será que Yahvé também não é um lugar? Afinal de contas, era muito normal alguns lugares terem o nome das suas divindades, mas nunca se achou até hoje nada, absolutamente nada, em termos de cidade, localização, monte, montanha, rio, qualquer toponomia relacionada a Yahvé. Não existe. Os próprios judeus não usavam o termo Yahvé para absolutamente nada. Então, quando se fala Yahvé, simplesmente está se querendo dizer aquela divindade, aquele Deus desse grupo que está andando. De forma que, para o Egito, para aquele escriba, para aquele faraó, esse povo que ele estava vinculado, que era um inimigo dele, eram aqueles que estavam ainda de uma forma seminômade, vivendo de uma forma tribal, mas a característica principal deles era o Deus dele, a adoração deles. Por isso que quando a gente olha isso, a gente traduz, é traduzido como a terra do Xaxu de Iavé. O Egito, eles tinham muito secretismo, eles aceitavam deuses de outros povos, né? Asterate, Anate, Refesh, outros deuses, e nunca existiu uma divindade sequer aceita ou sequer conhecida dentro do Egito chamada Yahvé. E aí a gente vem trazer a reflexão ou as conclusões, um texto do século XIV antes de Cristo, muito próximo ali, ou um período do Egito, ou um período de escravidão, dependendo de qual você aceita a sua linhagem de tempo, falando de um povo que andava naquela região, que estava ali no sul de Canaã, que é representado, e que o principal característica era o nome do seu Deus. Se vocês lembrarem, e aí eu vou especificamente na narrativa bíblica, quando Moisés conversou com o faraó, isso está bem explícito no livro de Êxodos, capítulo 5, versículo 2, esse faraó, ele deixa bem claro para Moisés, quem é o seu Deus? Não conheço. Mas conheço, é esse a quem você vem. Logo em seguida, no Êxodo, no capítulo 7 do Êxodo, versículo 17, Deus se apresenta ao faraó e fala assim, eu sou Javé. E lá, mais para frente, diante das pragas que estavam acontecendo, o texto da narrativa bíblica diz lá em Êxodo 8 que conheceu Deus. E aí, nós conhecemos a história das 10 que vieram, trazidas pelo Deus daquele povo que estava pedindo a saída, o Êxodo, que inicialmente não se conhecia esse Deus, e que isso marcou esse povo de tal forma que está conhecido entre o faraó. Coincidências ou um testemunho claro da existência de um povo, da existência de um grupo, e por isso que muitos dizem que esse achado é uma forte evidência da existência de um grupo. Tá? Não era exatamente um povo constituído numa cidade por volta do ano 1400, que era um grupo distinto de pessoas distintas que adoravam um Deus distinto próprio chamado Yahvé, não conhecido, porque não se conhece, não há história no Egito sobre isso, sem compatibilidade religiosa, e que servia a essa divindade, e que foi essa divindade que os ajudou. Aqui, então, a gente entende, numa avaliação técnica simples, que esse achado é um verdadeiro testemunho que vem nos levar a um contexto histórico, geográfico, religioso, geopolítico, de um tempo que muito pouco se é aceito sobre o período, seja de escravidão, seja de êxodo, ou seja no período de entrada de conquista deste povo que estava ali, que é chamado Israel. Tá? O segundo escrito que eu quero trazer para hoje, escrito que chama Estela de Merneptah. Merneptah, como já vimos, é o nome do próprio faraó, ali da 18ª dinastia, da 19ª dinastia, filho do poderosíssimo, do mais poderoso, do mais grandioso faraó Ramsés, que reinou ali por quase 60 anos, tá? E que no período de Ramsés, o poder egípcio ele se estendia a
A ascendência egípcia se estendia por toda Canaã. Tá? Canaã tinha seus povos, tinha suas tribos, tinha cidades famosas na época, tá? Uma delas, Hazor, tá? Que foi aquela que Josué invadiu e queimou, e que nela tinha, inclusive, cabeças metálicas de faraós, havia uma conexão muito grande, mas Canaã nunca foi egípcia. Era um lugar vassalo egípcio, vamos assim dizer, tá? Apesar de ter as suas autonomias, as suas cidades. E Ramsés foi um dos que dominou e brigou com outros impérios próximos por esse domínio, porque Canaã ficava na passagem. Numa dessas batalhas de Ramsés é muito conhecida, altamente documentada na época, ao norte, quase ao norte de Canaã, ele brigou com um reino ao norte chamado Reino Hitita, uma briga que ele foi pessoalmente, se feriu, e nessa briga houve um enfraquecimento desses dois, tanto do Egito quanto de Hitita. E esse enfraquecimento ele percorreu durante todo o reinado de Ramsés, e o filho de Ramsés, Merneptah, quis trazer de novo esse poder, vamos assim dizer, ao Egito, e ele então começou a fazer campanhas militares para trazer de novo todo esse esplendor, ou tentar trazer o esplendor do pai. E por isso, campanhas militares, vitórias, propagandas sobre o que o faraó fez, quão grande é o faraó, eram colocadas em pedras como essas, 2 metros de altura, esculpidas, contando os feitos, todas as coisas daquele faraó, uma verdadeira propaganda, mostrando para quem entrasse no local onde estava essa pedra, tudo aquilo que aquele faraó fez. E é nessa pedra, nas tuas 3 últimas linhas, que vem escrito algum desse Merneptah em Canaã. A maioria é feitos militares, vitórias, grandiosidades, que vai falar sobre esse faraó em outros locais. Mas aqui no fim, aqui embaixo, tem algumas inscrições relacionadas ali a Canaã, tá? Em hieroglifo traduzido mais ou menos, tá? Lá embaixo, tá? E o que está escrito nessas 3 últimas linhas, que são 3, 4 últimas linhas que são tão interessantes? Eu vou trazer uma tradução em português, tá? Tem alguns termos aqui que eu uso 2 termos às vezes, porque é difícil você fazer uma, tá? Mas mais ou menos diz assim: os líderes estão prostrados dizendo paz. Guardem uma informação, essa palavra paz em hieroglifo. Ela está escrito numa escrita cananeia muito parecida com o hebraico, tá? Em que vem escrito 3 letras, que seria S e M. Para quem gosta um pouco de idiomas, você vai saber que, principalmente o hebreu, as línguas cananeias não tinham as vogais, então eram 3 consoantes que eram a base, e aí no cananeu é considerado que essa palavra seria shalom, muito próxima do shalom, a paz, em hebraico. Então, os líderes estão prostrados dizendo paz. Ninguém levanta a cabeça entre os 9 arcos. 9 arcos seria uma região geográfica muito grande, pegando ali toda Canaã e um pouquinho mais para cima, então, mostrando que tudo que estava acontecendo nessa região, os líderes estavam prostrados. Ninguém levanta a cabeça. A Líbia, região, está capturada, desolada. Hati, aquele povo mais ao norte que brigou com Ramsés, está pacificado. E aí começa. Canaã está despojado de tudo que é ruim. Asquelon, a cidade. Vocês lembrarem as 5 cidades lá dos filisteus, uma delas é Asquelon. Existe hoje a cidade moderna de Asquelon. Asquelon foi levada. Gezer, uma outra cidade muito famosa, vínculos com Salomão, tá? Você tem ali construções feitas por Salomão, uma cidade antiga, importantíssima. Yeronã, essa é uma grande dúvida, sabe de que cidade é essa? Uma cidade grande que hoje ainda ninguém conhece. Não se tem muita informação, nem muita possibilidade de aceitar onde fica. Mas essa cidade, ela foi destruída de forma que parece que nunca existiu. E aí vem o termo Israel é aniquilado, destruído, e a sua semente já não é.
sua semente foi estéril. E aí ele volta a escrever Canaã, e aí ele usa um outro termo, o Ru para Canaã, porque você tinha mais de um termo em egípcio para Canaã, se torna viúva por isso que Egito fez nessa região. E aí, grande ápice da escrita, todas as terras estão em paz. Aqueles que saíram contra, né, que ele queria novamente subjugar Canaã, todos que saíram subjugados estão subjugados pelo rei do Alto e, ou seja, Merneptah estava dizendo, eu sou o rei completo do Egito, o Egito está totalmente unificado, eu sou esse poderoso rei, e eu consegui trazer paz a todas as terras, líderes se prostam a mim. Realmente é uma propaganda militar absurdamente grande de um rei e um faraó muito orgulhoso e um pouco de fake news, um exagero muito grande. E ele, então, a primeira vez que isso foi traduzido, né, final do século XIX, quando ela foi achada, o que se pensavam? Uma campanha militar onde Merneptah lutou contra 3 cidades, contra Israel, que não era uma cidade, contra esse grupo. 3 cidades importantes e esse grupo. Tá? Esse grupo Israel, é difícil dar zoom, mas é só para a gente ter uma noção, há mais ou menos assim é escrito, e se a gente for de uma forma mais específica, desenhando, é assim que está escrito. E aqui eu quero só fazer uma curiosidade. Se vocês olharem, né, todos estão olhando, vocês estão olhando para a direita. Então, isso significa que você vai ter que ler à esquerda. Porque, como é que você se lê? Da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Não se sabia, era possível dos dois lados, diferente do hebraico. Aqui, uma das formas de você saber é você mostrar para onde que está olhando as figuras, tá? Então, para onde olha, ela está dizendo, ó, você começa a ler daqui para cá. E esse termo, então, você tem aqui discriminado, que se chama Israel, ele é escrito em 2 partes. Eu fiz aqui essa divisão, tá com cores, tá? As partes. Essa parte primeira, em vermelho, é onde está escrito. E essa outra parte aqui, os egípcios faziam depois de algumas palavras para mostrar exatamente o que ele estava querendo dizer com isso, né? Então, trazendo aqui para um português, né? Manga e manga. O que você quer dizer com isso? Então, você escreve alguma coisa antes para você dizer se aquilo é uma fruta ou uma manga de camisa. Simplória, tá? Mas é chamado de um determinativo, que vai dar determinação, vai explicitar um pouco melhor sobre o termo que está falando, tá? E aqui, no próprio texto escrito, então você tem, voltando, nesse determinativo você tem 3 negocinhos, um cajado e 2 pessoas. E o que representa isso? Isso representa que este povo, esse Israel, ainda era um grupo que estava se formando, que não tinham cidades muradas. Nos outros termos, você vê isso, né, uma coroinha, né, mas isso representa muralhas, local específico daquele grupo. Então, esse grupo, texto, a Líbia, está dizendo bem claro, um local, uma cidade bem estabelecida, um lugar fechado, enquanto que para Israel o determinativo é isso, estrangeiros e inimigos, pessoas, e não se diz que era uma cidade absoluta construída, mas um grupo, um povo, uma federação de tribos, que é o que hoje é mais aceito, que está ali no local, que está no local, que está assentado ali, mas ainda não tem cidades fixas, cidades muradas. E se a gente for lembrar de Israel, é mais ou menos que era como ele funcionava em Canaã, né?
As tribos estavam ali colocadas, algumas ainda em trânsito. Se você lembrar bem, a tribo de Dan saiu de uma região, foi lá para o norte, para outra região. Eles ainda estavam conquistando, eles estavam ainda colonizando a região. Tinha cidades como Jerusalém, por exemplo, uma cidade murada que não foi conquistada. Ela ficou ali sob os domínios de jebuseus, por anos, até que Davi, o rei, que aí se formou o reino, veio e trouxe uma configuração para esse grupo, um estado para a coisa. Até então, não. Tribos que perambulavam, que brigavam com os inimigos. E isso vem trazer uma característica muito interessante. Mais do que isso, se você buscar, então, nessa palavra Israel, na frase em que você tem Israel é aniquilado e desolado, trazendo aqui essa frase agora da esquerda à direita, essa palavra Israel aqui, colocou agora os símbolos, mas se a gente for colocar em termos transcritos, tá? É mais ou menos assim que se transcreveria aquilo que está escrito, né? Que Israel é aniquilado, desolado, não é, tá? Ou seja, nos próprios hieroglifos, né? Então Israel, né? Então está destruído, é semente e um negativo, não. E essa inscrição, esse último hieroglifo, muitas das vezes foi largado, foi deixado, e ele tem uma importância muito grande, porque esse F, vamos assim dizer, pela regra que hoje se diz, ele representava, ou ele indicava que esse grupo ao qual estava sendo eliminado, ele tinha uma característica, que esse nome aqui dado a esse grupo era o nome dado a esse grupo, porque esse grupo acreditava que ele tinha a descendência de uma pessoa com esse nome. Assim, tá? Então dizia, ó, esse nome é vinculado porque esse grupo está relacionado, esse nome está relacionado a um descendente que eles acreditam. E isso daí é muito importante, porque quando você vai olhar a história de Israel, a palavra Israel, ela vem de um descendente, vem de um ascendente, de um homem, Jacó, chamado Israel. E aí você começa a perceber que esse pequeno escrito, apenas escrito Israel, vai trazendo muito, muito mais informações que estão se trazendo todo esse contexto no qual está inserido. Mas o principal, que veio aí há alguns 20, 15 anos atrás, quando egiptólogos, filólogos, epigráficos, gente que conhece muito essa língua muito antiga, né, egípcia e hieroglifos, que tem estudado, tem aprendido como essa língua funciona, porque até então era uma tradução se escrever bem, são interpretações que vêm através dessas ilustrações. Essa poesia, né? Sempre pense, né? Sempre pense em coisa um pouco disso trazido, que se é ele luzes que iluminam as informações. É, uma coisa do símbolo, símbolo, entre muita gente encontrei em último ali, tudo estudou, era muito mais funda, tinha muitas questões. Vocês, vocês têm poesia, muita liberdade, não necessariamente ela é
sequência de certas características, de certas de construir na brasileira, todo mundo lembra Ipiranga, as margens clássicas, o heróico cobrado redundante. Vocês sabem quem é o sujeito de ouvir? A gente vocês, o sujeito que eu vi do Ipiranga, vocês ao viram do redundante. Aí você fala, mas ouve de figura de linguagem, a literatura, justamente nessa literatura, que foi essa parte que foi trabalhado isso existe antigatismo usar no hebraico você e o princípio ele tem dos filhos e botar de e consequência. Às vezes existe paralelismo que você aumenta, aí você vai usar o paralelismo, você faz mais ênfase outra resposta, outra esse paralelismo causa e os estudantes nomes da grafia do estudo do Egito, Samuel e o professor Sanger, vinculado e muito conhecido, muito, inclusive, aula do uma 15, 20 anos atrás, trazido, estudando em outro chão, que eu vou apresentar agora para vocês, estão trazendo novas informações. Onde você usa isso? Liberdade, os nos escreve como é justamente isso influencia para ele seguinte conclusão posta. As duas frases aqui. A é lá seguinte tendo um paraíso consequência, ou seja, das coisas. Mas todo um contexto de outros entenderam que realmente essa tribo em região então será da região
Aí, isso, lá, ele mas o Israel, né? É que ah, Pessoal, vocês estão me ouvindo? Agora sim, Alô? não dá para acompanhar. Faz Tava tempo que vocês muito, estão me ouvindo? tava cortando muito, falhando o áudio, cortando muito. Tá. Aonde vocês pararam de me ouvir para eu voltar? Está Mais na ou menos. frente, Oi? bem lá na frente, tava muito ruim. Não dava para ouvir nada, tava cortando tudo. Agora vocês estão me ouvindo? Agora sim. Tá. Mais ou menos aonde que começou a cortar, pessoal? Só para mim eu volto, não tem problema nenhum. Ah, Mas Faz um tempinho já. faz um tempinho, caramba, eu só vi agora faz uns 5 minutos a mensagem de vocês. Bom, eu vou voltar um pouco. Vocês chegaram a ver essa parte que eu falei da Estela, sim, tá? sim, A explicação que eu dei sobre essa questão da letra F. Alguém pode me ajudar? sim, mais ou menos. É, começou a cortar daí. Tá bom. Então eu vou voltar aqui, gente. Desculpa, alguma coisa aconteceu aqui com o meu sistema de som. Então vamos lá. Eu vou voltar. Essa letra F, tá? Como eu disse para vocês, ela representa, pela regra egípcia, indica que o grupo a qual ele está fazendo referência era um grupo que vinha de uma origem, de um nome, de uma descendência de alguém com o mesmo nome que esse grupo era descrito. Então, Israel era um grupo que tinha a sua origem, a sua descendência de uma pessoa com esse mesmo nome, e esse grupo acreditava nisso. E a gente vê claramente isso na narrativa bíblica, que Jacó era chamado de Israel, e por isso a gente tem esse nome desse grupo, Israel, e vê Egito mesmo usando essa forma e nomeando Israel dessa forma, tá? Mas assim, mais do que isso, essa informação que está nesse texto que mostra, né? Vocês chegaram a entender sobre esse assunto, sobre Israel ser uma conferência tribal? Deu para entender isso? Não, aí começou a cortar daí. Tá. Então, Aí, mais do que isso, quando você olha para essa imagem, desse escrito, na qual está escrito o nome de Israel, e aqui do lado um desenho que é um determinativo, o que ele vai qualificar esse nome Israel, ele vai dizer um pouco mais sobre isso para dar clareza. Esse desenho aqui, ele vem mostrar que esse Israel é um grupo tribal, diferente do que se aparece quando você tem essa imagem, como você tem aqui,
que é uma muralha, que é uma cidade murada, que é um grupo estabelecido, que está fixado, é um inimigo murado numa cidade. Israel ele era considerado um grupo tribal que estava na região, que não tinha delimitado completamente toda a sua geografia, não tinha uma fronteira geográfica, estava ali espalhado. Então, quando você, por exemplo, vai ler, e aqui está em um outro idioma, tá em inglês, mas é só para mostrar um pouco do desenho. Quando esse texto vai trazer a cidade de Asquelão, Gezer e Ahanu, você vê que está usando esse símbolo, ou seja, cidades muradas, nós conquistamos, nós ganhamos, nós batalhamos, nós vencemos, mas cidades muradas, estabelecidas. Mas Israel não, o símbolo que está colocado em Israel é esse símbolo de um grupo que está ali, ainda não tem uma geografia estabelecida completamente, uma conferência tribal, que vive em tendas. E o que muitos, quando liam, que fizeram essas primeiras traduções, eles diziam, então, esse faraó, ele lutou contra 3 cidades e esse grupo de Israel. Tá? Mostrando como se essas 3 cidades muradas fossem os mais importantes. Tá? Mas, na verdade, né, o que os estudos recentes têm falado? Que esse escrito, esse texto que eu mostrei para vocês escrito, aí, dessa façanha militar de Merneptah, ele foi escrito em poesia, ele foi escrito em estilo poético. E quando a gente fala em estilo poético, é com todas as características poéticas, da liberdade poética, de poder fazer alguns tipos de devaneios, né? Alguns tipos de coisas diferentes, trocar lugares, não tem uma sequência temporal exata, as coisas não seguem uma ordem exata. E aí eu usei, e vou usar novamente aqui, o exemplo do nosso hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico, um brado retumbante. Eu pergunto para vocês, quem ouviu? Quem ouviram? Não sei se algum dia vocês se perguntaram ou estudaram sobre isso, mas hoje o que se sabe dessa poesia que é o nosso hino é que as margens plácidas ouviram do Ipiranga. Margens ouvem é uma liberdade poética. Trocou de posição, fez uma mudança, fez uma brincadeira, um jogo de palavras. E isso também acontecia nessa poesia que era feita antigamente com várias características. Um dos exemplos de característica de poesia antiga é o chamado paralelismo, na qual você tem 2 frases que se conectam entre si, que precisam de uma da outra, e tem uma relação direta uma com a outra, pode ser um paralelismo de igualdade, de acentuamento, como, por exemplo, e aí eu vou no texto bíblico, Salmo 142, com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Você está tendo uma gradação mais, ele está reforçando, mas existe também um paralelismo chamado paralelismo de causa e efeito, onde uma frase representa uma causa e a frase seguinte representa um efeito dessa primeira frase. Um exemplo bíblico, em Ezequiel 18:2. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ou seja, a causa dos dentes dos filhos se embotarem foi porque os pais comeram uvas verdes. É um paralelismo de causa e consequência. Uma forma poética da língua hebraica. E estudiosos recentes, ali 15, 20 anos, famosos, Samuel Arituve e Lawrence Steiger, egiptólogos, epigrafistas, famosos, conhecedores, vinculados a Harvard, a universidades em Jerusalém, começaram a trazer toda essa bagagem de informação que tem se conhecido sobre essa língua egípcia, sobre essa escrita, porque é muito recente, e isso, os estudos estão mostrando como que se construíam, como eles usavam, como se fazia as poesias, e aí você vai ler e você vai tirar mais informações. E justamente esses 2 fizeram 2 trabalhos, sem saber, separados, sem conhecer, e chegaram a conclusões parecidas, que é o que eu quero apresentar vinculado a esse paralelismo. Olhando para a escrita de Merneptah em hieroglifo, aquela frase, Israel é aniquilado, desolado, sua semente não é estéril,
é uma causa para Canaã se tornou viúva, uma consequência. Como assim? E aí entra a questão da poesia, aí entra a questão dessa liberdade poética que era usada nesse escrito. Esta parte está dizendo que esse Israel, esse grupo que aparentemente entendia ser pequeno, que foi desolado, e aí por estudos sintáticos da palavra Israel, masculino, feminino, ele é o líder, o ascendente dessa terra, o chefe desse local, um patriarca, e aí a questão poética maior, o esposo, o marido, e Canaã, a terra a qual ele tem essa ascendência, seria a sua esposa. Pode parecer estranho, mas é essa a interpretação que tem se trazido quando se usa essa poesia. E aí, o fato desse esposo, desse patriarca, desse que está dominando, que está ali tomando conta da terra, ser esposo e estar sem semente estéril, faz uma consequência, se torna Canaã viúva. A terra fica viúva, porque o seu ascendente, o seu patriarca, o seu esposo está desolado, está aniquilado. E aí muda-se muito o entendimento, que é o que traz a grande informação. Não mais o texto está mostrando que esse Merneptah, que fez essa maravilhosa campanha militar, trazendo paz e união a todas as terras, né? Uma coisa grandiosíssima, e está mostrando então uma ascensão, um crescimento nessa poesia. Começa com a cidade de Asquelão, de Gezer, Yonahan, e aí o ápice dessa campanha militar, o topo, né? O mais seria então com esse Israel, esse esposo, que é o, vamos assim dizer, talvez o grande problema que estava acontecendo ali em Canaã. Ele então foi aniquilado, deixou de ter semente, e então Canaã ficou viúva por causa dele. Isso vem mostrar que esse Israel não era apenas, apesar de ser classificado como uma conferência tribal, e isso biblicamente está certo, porque com a conquista, com a tomada e com o assentamento de Israel em Canaã, você vai perceber que, na verdade, demorou-se anos até que se formar um reino ali com Saul e com Davi, mas até então eram tribos que estavam ali colonizando a região e muitas vezes mudando de lugar, como a própria tribo de Dan, que foi para o norte. Josué mesmo tem um momento que ele fala que eles ainda vivem em tendas, ou seja, mesmo Israel ali ocupando, às vezes na nossa cabeça a gente pensa que ele ocupou toda a região, cercou, é tudo nosso, mas eles espalhados em um espaço grande, estavam conquistando. Tinha cidades como a própria cidade de Jerusalém, que só foi conquistada com Davi, os jebuseus viviam nela. Ou seja, apesar dessa conquista, Israel ainda tinha que colonizar, então você tinha esse estilo ainda meio não completamente fixo, e vizinhos dominando, aquela briga tribal entre as próprias tribos de Israel. Às vezes havia problemas, a tribo de Benjamim quase foi exterminada pelos próprios outras tribos, né? Momento em que a Débora, a juíza, foi brigar com Hazor lá em cima, teve tribos que não quis ajudar, então você percebe que por isso que esse termo conferência tribal, com algumas características, né, parecidas cultural, mas já uma divisão norte e sul estabelecida culturalmente. Por isso, então, a gente entende o porquê desse termo, que não tem ali aquela muralha, né, mas tribos, conferência tribal é atribuída para Israel, mas isso não estava diminuindo, mas muito mostrando a característica desse povo, desse nome, não era uma cidade, mas desse grupo. Mas mais do que isso, ele era então o grande problema que deveria ser aniquilado, e a sua semente deveria não ser mais, não ter mais nada. Então o texto está dizendo que mataram-se homens, mulheres, tudo, não tem mais para frente, e a terra ficou viúva. E por isso a gente conseguiu paz. É o que diz o texto. Exagerado, um clichê, vamos assim dizer. Mas aí que está a grande informação. Século XIII, um texto de primeira, escrito pelo próprio escriba, do próprio faraó Meneptah, filho de Ramsés. Ou seja, não é uma cópia de uma cópia de uma cópia, é original, mostrando o que esse faraó via deste povo, né, que estava ali, desse grupo tribal, né, que então
e o que ele fez, e o que ele queria, e como esse grupo representava, o que esse grupo representava. E aí, se a gente unir novamente com aquele primeiro achado, vem falar de um povo que estava em trânsito, provavelmente ou ainda no deserto, ou chegando na Terra Prometida. Era um povo xaxu, né? Nômade, um seminômade, vagando, não tinha local específico, não estava definitivamente, mas que o principal era que esse povo tinha um Deus diferenciado, distinto, um desconhecido de forma total. Agora esse povo já não é mais um povo que vaga, já não é mais um xaxu. Isso nós estamos falando depois, porque essa Stella Meneptah vem depois. Já não era mais esse xaxu, não era esse povo que vagava, já era algo que estava mais assentado, dominando uma terra. E mais do que isso, paremos para pensar. O grande faraó Meneptah considerava, em todo o seu esplendor faraônico, em toda a sua prepotência faraônica, em todo o seu poder faraônico, esse grupo, Israel, considerava como um dos inimigos importantes, de tal forma que ele precisou colocar numa estela para fazer uma propaganda militar, de tal forma que foi ele que deveria, esse povo que dominava Canaã, a ponto de ele gerar essa questão da Canaã estar viúva. Fica claro por esses dois achados que o simplesmente da palavra, simples uso da palavra ali, Javé ou Israel, por si só, já são testemunhos inegáveis sobre essa história toda. Impossível você virar, hoje em dia não se comenta mais que ali é Israel, que aqui é Javé, os grandes nomes têm falado, Javé é uma divindade, não é um local, mas já não se questiona mais. Mas ficava sendo assim, fala de Israel, mas é um grupo, fala de Yahvé, mas de repente é só um povinho ali, e a gente começa a ver que, na verdade, apesar de não termos hoje plaquinhas dizendo aqui passou no deserto, aqui esteve Josué, aqui esteve Moisés, aqui foi fincado estacas para o tabernáculo, alguns nomes bíblicos que não se sabe localização, então muita gente fala assim, não crê no Êxodo, e aí é uma coisa interessante, quando se fala em tribo, povos xaxus, tribos não definidas, que viviam ali nessa região Edom, Moabita, sul de Canaã, ou mais para cima, que viviam em tendas, e entenda que Israel era um povo de tendas. A gente brinca na arqueologia que é impossível de a gente seguir a história deles, porque a gente não consegue escavar tenda. Tenda é uma coisa que não dura tempo. Olha, eu já escavei caverna, já escavei solo, já escavei metros para baixo, nunca. A coisa mais difícil que a gente tem a achar é tenda, o que a gente acha é cerâmica, então é muito impossível você conseguir achar as tendas, por isso que quase não se tem informação no deserto onde Israel passou, ou até dos próprios edomitas, moabitas, midianitas, muita informação, povos que viviam em tenda, até questões árabes. Por quê? Porque não se consegue traçar completamente essa história. Mas se você não tem isso de forma clara, a gente tem esses textos que traduzem isso e que mostram de forma muito interessante essa história, o contexto, a relação de Egito com Canaã, como que Canaã era vista pelo Egito, como que inicialmente o Egito classificava esse povo que adorava Yahvé, como que tinha esse povo que estava lá, que era um inimigo a ser destruído a tal ponto de se colocar numa estela grandiosa, num templo de Amon, né? E Meneptah fez isso, e esse Israel era essa potência, vamos assim dizer, tá? E aí alguns perguntam, né? Normalmente quando eu falo sobre isso, alguns perguntam, mas aqui ele fala que Israel foi aniquilado. Israel foi realmente aniquilado? E aí eu vou dizer para vocês que assim é uma forma de linguagem, é um clichê, uma hipérbole, um exagero. Várias vezes o Egito faz isso. Ele nunca, diferente da Bíblia, que você vê derrotas de Israel, o Egito nunca escreveu suas derrotas. Tá? Nunca teve derrotas. No máximo empatou quando foi uma grande luta. E eles falsificavam, faziam cancelamento, que a gente chama hoje. Falsificações, recentemente foi descoberto falsificações nos templos de Karnak. Eles punham uma massa corrida, vamos assim dizer, em cima de alguma coisa que foi escrita e reescreviam. Tem um estudo fantástico sobre isso, mostrando de o rei Ramsés e Meneptah. A mesma coisa. Tá?
eles adoravam fazer essa mega, ultra propaganda militar, tá? Uma retórica, era natural o Egito fazer essa retórica grandiosa desse faraó orgulhoso. O faraó nunca ia mostrar que perdeu ou que foi uma coisa simples, mas ele tinha que fazer isso, tá? Não existe no texto bíblico uma contrapartida, que a gente chama a narração de uma provável guerra com o Egito, assim como outras coisas a narrativa bíblica não traz, ela foca em algumas coisas. A própria guerra, muito bem falada, de Ramsés II com um povo norte chamado Ati, os hititas, que é mundialmente conhecido, a Bíblia não fala. O próprio rei Josias, que foi assassinado por um faraó Neco em Meguido, isso está na Bíblia, mas não conta o que foi aquilo, que foi uma briga muito grande de povos misturados, Egito contra babilônicos, uma guerra. A Bíblia silencia. Por quê? Não sabemos, tá? A Bíblia é um livro que não é uma história absoluta, mas a gente consegue olhar para algumas coisas e entender, e as narrativas da história bíblica, que muitas vezes parece não fazer sentido, a gente vai olhar, a gente vai perceber que todo o contexto político, religioso, temporal, geográfico, geopolítico que estava ali presente nesses textos egípcios, textos difíceis, antigos, vem mostrar que esse contexto ele era real. E quando a gente fala egípcio é muito interessante porque muita gente fala assim, poxa vida, mas o Egito nunca falou grandemente de alguma luta com Israel, a não ser essa. O Egito só se olhava para si. Grandiosos são eles, orgulhosos, fazemos propaganda própria. Israel, a gente vê na Bíblia como um dos povos mais importantes, mas para o Egito aquela importância maravilhosa, aquele povo que vagava pelo deserto era mais um povo, assim como tantos outros entraram e saíram do Egito, e eles foram para Israel, foram um inimigo a ser derrotado lá em Canaã, porque estavam atrapalhando o poderio de Israel em Canaã. Tá bom? Gente, esses dois achados, eles vêm trazer isso, tá? De uma forma simples e técnica, a gente mostrou. Eu queria deixar esse período final agora para, se vocês tiverem algumas dúvidas, alguma fala, a gente estender um pouquinho, vocês me desculpem, eu não sei o que aconteceu com o áudio, espero ter voltado a tempo e ter conseguido falar e vocês entenderem. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar, por favor, fiquem à vontade. É só ligar o áudio de vocês, se vocês conseguirem, acredito que sim, e fiquem à vontade. Bom, se vocês não têm dúvidas, se não há, tá, qualquer tipo de questionamentos ou dúvidas, eu vou encerrar por aqui, tá? Agradeço a presença de vocês. Oi, pode falar? Olá, professor, tudo bom? Boa Tudo. noite. Boa noite, quem Bom, fala? aqui é Paula Fernanda. Olá, É, bom, pode falar. bom, eu queria aproveitar do momento, não sei se a mim seria permitido, porque eu estava aqui achando assim incrível a sua apresentação. Eu realmente Obrigado. gostaria de parabenizá-lo, porque ficou extremamente clara, né, a Obrigado. sua apresentação e é de uma grande contribuição, principalmente na área acadêmica, né? Sim, E sim. sem sombra de dúvidas, e assim, eu sou uma grande admiradora do seu trabalho, Obrigado. até aqui me apresentando brevemente, porque eu sei que o tempo é curto, né? Eu sou historiadora, teóloga e arqueóloga também, como o senhor, e Legal, hoje bacana. eu sou a principal pesquisadora na área dos estudos judaicos da UFPE, que é a Universidade Federal de Pernambuco. E Uau, parabéns. eu tenho feito contribuições, né, nos estudos judaicos, principalmente no que diz respeito à arqueologia histórica, né? Muito bacana. Meus últimos trabalhos dizem respeito, eu não sei se o senhor conhece, à primeira sinagoga das Américas, a Kahal Sur Israel. Lá em Recife. Isso, exatamente, porque eu sou de Fantástico. Pernambuco. Então, E daí eu tive... se você me permite fazer dois comentários rápidos, me desculpa cortar, porque eu gosto Não, demais. tranquilo, pode ficar à Você já vontade. deve conhecer, né, os
os judeus brasileiros que fundaram Nova York, né? Sim, isso, Era de judeus, sim, lá. exatamente. Isaac Judeus Aboab, sertanejo. Isaac Aboab da Fonseca, um dos Isso, grandes exatamente. rabinos ali da sinagoga, muito. Esse é um assunto, posso te falar? Me desculpa, mas é um assunto. Fico com inveja de você ser de Recife, porque é um assunto que eu cheguei a estudar um pouco a vida de Isaac Aboab da Fonseca, né? É, Uhum. é um assunto fantástico. Parabéns, gosto demais, Muito muito legal. obrigada. Não sei Parabéns. se o senhor chegou a conhecer, eu sou discípula da grande doutora Tânia Newman Kaufmann, que ela era responsável pelos estudos judaicos daqui de Pernambuco. Não sei se você conhece, acredito que não, né? Olha, pelo sobrenome, eu me lembro de alguma coisa que eu li. Aqui como eu sou de São Paulo, tá? A gente tem aqui Entendi, uma grande outra historiadora, Schwartzman, que é da USP, né? Que é entendi. vinculada aqui, um grupo de estudos na PUC, tá? Que é um pessoal realmente, né, judeus, tá? Mas o nome não me é desconhecido justamente para quando eu estudei um pouco exatamente essa sinagoga que eu acho fantástica a história. Para os amigos que estão ouvindo, os alunos, olha, é uma coisa muito legal, viu? Se um dia se interessarem, conversem com a Paula, é muito bacana essa história. O Brasil, né? Nisso. Com certeza, uma contribuição valiosíssima. E eu gostaria também de aproveitar do momento, se me fosse permitido, de, assim, se o senhor puder deixar o seu contato, porque eu gostaria de fazer um convite ao senhor Tá para bom. que, quando fosse possível, o senhor tivesse um tempo, pudesse fazer essa mesma explanação ou algo parecido para a nossa Universidade Federal de Pernambuco. Seria extremamente, assim, uma Legal, contribuição muito valiosa. bacana. Pessoal, deixa eu falar assim, hoje foi assim, não foi tão técnico, tá? Assim, muito técnico, então a Paula talvez vai entender quando eu quero dizer com isso. Esses dois Uhum. achados, eles são altamente estudados no mundo, porque, né, vocês imaginam, o conteúdo deles tem muitas interpretações possíveis que está sendo trazida. Obviamente, eu trouxe essa porque ela tem muita conexão com o nosso conteúdo aqui na Uniaberta, para aqueles que fazem o curso de pós-graduação com ênfase no mundo bíblico, ou para até aqueles que viram ali aquele pequeno curso que a Uniaberta me pediu, de umas 10 aulas, sobre alguns achados, sempre com conexão Israel, bíblica. Né? Então, eu trouxe essa interpretação que é grande, que é usada muito, né? Eu tenho aulas, eu tive recentemente aula com o aluno de uns professores que fez uma dessas interpretações e que vem trazer. Tecnicamente, tem muita coisa para se falar. Eu fiquei com um pouco de receio. Eu agradeço a Paula por dizer que foi tranquilo, porque realmente, assim, às vezes eu tenho um pouco medo do tecnicismo, né? Mas, legal. Eu vou fazer o seguinte, Paula, eu vou passar o meu contato. Talvez você consiga pela Uniaberta, ou se não, eu vou deixar aqui, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui na tela para vocês, tá? Normalmente eu não faço, mas vou te pedir um favor. Você consegue entrar em contato com a secretaria da Uniaberta, Paula? Professor, eu acredito que sim, se eles puderem, eu não sei se eles estão aí, Não, não, para não, deixar aqui. no chat, Tá, eu vou não sei se escrever aqui no seria chat, eu vou possível. escrever aqui um e-mail para você. Vai para vocês. Pronto, tá ótimo. Só espera um minutinho só. Eu só preciso, como eu estou fazendo essa questão de compartilhamento de tela, um minutinho só. Sim, eu coloco aqui no chat. Alguém gostaria de fazer, enquanto eu vou colocando aqui no chat, alguém gostaria mais? Igor, acho que levantou a mão aqui, você pode falar? Tá me ouvindo? Oi, pode falar, Igor. Boa noite, na paz, tudo bem? Boa noite, você. Obrigado pela presença. Isso. Então, eu tive dificuldade de acompanhar a reunião aqui, que deu um blackout aqui no meu bairro. Aí Nossa, eu, aí eu queria saber se a aula vai estar disponível para poder estar assistindo novamente, como é que vai ser? Ou não? olha, eu acredito, eu posso estar enganado, eu não sei, parece que no meio da aula a gente teve algum problema técnico também com o meu microfone, eu não sei o que aconteceu, eu vou ver, vou perguntar. Talvez a própria universidade, a Universidade Aberta, vai disponibilizar isso. Tá? Eu não tenho certeza. Eu vou aqui deixar um e-mail que eu uso pela Uniaberta, porque os alunos entram em contato comigo.
para que vocês possam, se quiserem, entrar em contato comigo. Eu estou escrevendo aqui no chat. Pronto. Falar e escrever ao mesmo tempo não é uma das minhas virtudes. Eu não sei se tá dando para ver a escuridão que eu tô aqui, tá vendo? Tô vendo. Aliás, eu tô vendo tudo escuro, realmente. Eu mandei para você, Paula, você que está aí, ó, tá aí o meu e-mail, tá? Fique à vontade, pode escrever, a gente conversa, não tem problema nenhum. Acredito, Igor, que talvez a Uniaberta vá disponibilizar essa aula, vai deixar na plataforma da Uniaberta. Eu já não sei te dizer com certeza, tá? A gente obedece, né? Eles pedem para mim fazer a aula, eles pedem para mim gravar e tudo mais, e aí é com eles, tá? Mas, ó, você pode entrar em contato lá na secretaria da Uniaberta, no telefone deles, você pode falar tem a Kedman, aquela que vocês viram logo no começo, quem estava presente no começo da aula, que a Kedman é uma das tutoras. Você tem uma outra pessoa chamada Camila, tem uma outra pessoa chamada Caris, tá? Qualquer uma que você falar dessas três, você pode perguntar, olha, são pessoas super, super fáceis, acessíveis, tá? Inclusive até a Paula, se quiser algum contato outro, tá? Eu estou passando esse, ou de repente você quiser alguma coisa, conversa com eles lá, que eles também podem te ajudar, tá? E aí, só que eu não sei te dizer se vai ficar realmente na plataforma disponível, isso eu não tenho certeza, tá? Mas é uma pena. Conforme for, de repente, se a universidade, uma nova aula, tá? Que eles me peçam, que a gente faça, vai ser um prazer. Tá bom? Alguém mais? Com certeza, a satisfação vai ser toda Ó, minha. eu Já está sendo, né? joia. Obrigado, obrigado. Alguém mais? Alguma pergunta? Alguém está com aberto? Alguma pergunta a mais? Bom, aparentemente não tem perguntas, tá? Pelo que eu percebo, tá? Então, fico feliz, imagino que vocês entenderam. É um técnico, bem técnico, essa questão que a gente apresentou, e era proposital, porque a gente queria trazer uma aula um pouco mais densa, profunda, né? De não ficar apenas mostrando notícias que se encontra aí pela internet, achou-se isso, achou-se aquilo, que depois acaba sendo desqualificado, né? Mas alguma coisa cientificamente embasada, forte, tá? Para que vocês também gostassem um pouco mais de arqueologia e, quem sabe, um dia seguissem esse caminho. Gente, agradeço a presença de vocês. Desculpem aí aquela questão técnica, vou ver o que aconteceu. Espero que eu tenha conseguido voltar no tema ali onde a gente parou e que tudo foi completo. A aula foi muito legal. Muito obrigado. A gente se vê provavelmente em próximas possibilidades. Valeu. Bom final de semana para vocês. Um abraço a todos. Até.